Muitas informações do Fluminense neste vídeo da Central. Fluminense acerta a contratação de jogador, negócio fechado, definitivo até o meio do ano que vem. Vou contar isso para você, torcedor. A provável escalação do Fortaleza para enfrentar o Fluminense nesse domingo. O Fluminense é o líder de baixas médicas. Eu vou mostrar a quantidade de lesões do Fluminense na temporada e também o Fluminense terá reforço importante contra o Fortaleza, está confirmado, e outro jogador que não viajou. Então vou contar sobre essas informações, já vai deixando o seu like, ativando as notificações, já comentando da onde que está assistindo a Central Fluminense. A vinheta passa rapidinho, vou contar tudo para você. Senhoras e senhores, vou começar falando do negócio fechado, Fluminense acertando contratação de jogador, e eu tô falando de Nonato. O meio-campista chega por empréstimo ao Fluminense. O acordo tem duração de uma temporada e vale até julho de 2025, com possibilidade de renovação até o final de 2025. Pelo negócio, o Santos não terá compensação financeira, mas abrirá espaço no elenco com a saída do volante de 26 anos. O Nonato retorna ao Fluminense depois de quase 2 anos, quando também atuou emprestado ao Flu pelo Internacional. É importante lembrar isso, né? O Fluminense chegou até a opção de compra de Nonato, porém o Inter, dono dos direitos econômicos, na época vendeu o volante para o Ludogorets da Bulgária. Com a camisa do Fluminense na primeira passagem, o meio-campista soma 55 jogos, 4 gols e 6 assistências. Está aí a informação trazida pelo Globo Esporte. Fica meu questionamento para você, torcedor tricolor, que está acompanhando esse vídeo. Eu quero que você comente essa pergunta. Nonato é reforço ou é contratação? Porque, sinceramente, é um jogador que está encostado num Santos com muitas dificuldades na Série B. Eu sei que o momento do Fluminense é ruim, é um momento que poucos jogadores se arriscariam a vir jogar no Fluminense, né? De repente, queimar a carreira com um rebaixamento, chegar numa situação difícil de lidar, a pressão da torcida. É realmente difícil convencer agora bons jogadores a virem jogar no Fluminense, tendo mercado, né? Podendo escolher o outro clube que está numa situação melhor. Mas eu não vejo o Nonato como solução dos nossos problemas. Tá certo que lá em 2022 ele teve a sua importância, estava encaixado no estilo do Fernando Diniz, era titular, né? E ele assume a titularidade, vamos lá. Vamos lembrar que o Nonato chega em 2021 no Fluminense. Ele ficou boa parte da passagem no banco e depois ele entra ali do meio do ano de 2022 para o final. Ele consegue ser titular daquela equipe e vira um jogador importante. Pegou o encaixe do Fernando Diniz e ele acaba saindo às vésperas da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. Mas isso já tem mais de 1 ano e meio, né? Quase 2 anos que a gente está falando dessa forma do Nonato de ser importante aqui no Fluminense. Essa temporada do Santos, ele só teve poucos minutos em campo. Ele tem 6 minutos em vários meses aí, tá sem jogar completamente. Então é esse cara que vai resolver os problemas do Fluminense? Repito aqui, falei isso em outro vídeo. Tudo pode acontecer. Futebol, a gente já viu várias coisas, né? Jogador que estava mal no outro time, encostado na outra equipe, ir para outra, arrebentar, realmente mostrar o seu futebol. Mas nesse momento a gente precisa de caras que realmente estejam num bom momento, que de mau momento a gente já tem um monte aqui. E aí vai trazer um Nonato que está lá mal no Santos na Série B. Eu não sei se é a melhor solução, eu já falei isso aqui. É mais uma contratação preguiçosa da gestão do Fluminense, que é a principal responsável pelo momento ruim do Fluminense. Vejo muita gente reclamar dos jogadores, com razão. Boa parte da culpa é deles, eles que estão desempenhando esse papel ridículo também. Mas também os principais culpados são os dirigentes do Fluminense, que fizeram essas contratações nessa temporada, de Gabriel Pires, de Douglas Costa, de Renato Augusto, Felipe Alves, Antônio Carlos. São eles que contrataram e agora estão fazendo uma contratação preguiçosa. Cara, os gestores do Fluminense, tirando o presidente, é claro, que não pode receber salário por conta do estatuto, eles fazem uma pesquisa básica.
sabe, transfer market, é empresário ligando, caraca, vou pesquisar aqui no transfer market, quem tá em final de contrato, quem tá encostado em algum time, eles vão sempre nesses atletas. E não me venham com essa desculpa, a galera vem, o Fluminense não tem dinheiro, o Fluminense isso, o Fluminense aquilo. Cara, e o Fluminense segue gastando em salários altos, bota contrato alto. O William Bigode chegou de graça no Fluminense, né? Rescindiu com o Fluminense vai ter que pagar 7 milhões pro William Bigode. O Scarpa até entrou na justiça para pegar parte desse valor, para penhorar esse valor que o Fluminense vai ter que pagar pro William Bigode. Então, assim, o Fluminense, cara, tá nessa situação, vai ter que investir, vai ter que gastar dinheiro, porque é muito pior cair para a Série B. Né? Então, Nonato chega com essa responsabilidade de contribuir, ajudar. Não é um meio-campista que ajuda tanto na marcação, é importante lembrar isso também. O Nonato é bom do meio para frente, mas marcando não é especialidade do Nonato. Eu acho que eu não preciso relembrar isso para o torcedor do Fluminense. A marcação não é o forte do Nonato. Então, é um jogador que chega num momento muito em baixa, bem diferente. Ele já estava em baixa quando ele vem do Internacional, mas ainda ele atuava no Internacional. Ele está encostado no Santos, encostado, sem jogar. Então, ainda vai ter que readquirir ritmo para contribuir com o Fluminense, mas tá aí essa informação. O Nonato é jogador do Fluminense pelo menos até julho de 2025 e pode ser prorrogado até o final de 2025. Curtiu essa contratação, esse reforço à contratação? Deixe o seu comentário, torcedor tricolor. Informação importante, e aí já diretamente ligado ao jogo de amanhã contra o Fortaleza. Duas informações que saíram nessa tarde de sábado. Informação de José Ilan, jornalista que cobre o Fluminense. Marquinhos, atacante, treinou novamente. Eu já tinha trazido essa informação no vídeo anterior de que ele tinha voltado a treinar, estava treinando bem com o grupo tricolor, treinou nessa sexta-feira, treinou novamente nesse sábado e foi relacionado, viajou para Fortaleza para o confronto contra o tricolor cearense. Já Marcelo não foi, gente. Marcelo ficou no Rio de Janeiro, o que abre espaço precedente para a escalação do Esquerdinha na sua vaga. O Diogo Barbosa, é importante lembrar, não tá suspenso, né? Não vai também jogar essa partida. Tem a opção do Rafael Monteiro, mas o favorito a jogar é o Esquerdinha, até porque ele que foi relacionado na última partida do Fluminense contra o Internacional. Então o Fluminense vai ter esse retorno importante, é uma opção interessantíssima do ataque do Fluminense, o Marquinhos. Gente, não dá pra gente ter Douglas Costa entrando, não dá pra gente ter o nosso John Kennedy tá muito mal também, o Keno que tá jogando como titular tá muito mal. Deus precisa ajudar a gente. Tomara que a Colômbia seja eliminada hoje pro Panamá, aconteça uma das maiores zebras da história, pro Arias voltar a ser titular junto com o Marquinhos, com o Germancano, para ver se dá um upgrade nesse time do Fluminense do Mano Menezes, porque da situação que tá difícil sair gol do Fluminense. O Ganso teve que dar um chute de longe, ainda contar com a colaboração do goleiro Fabrício, reserva do Internacional, porque realmente é uma situação bem complicada. O Ganso é artilheiro do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Você já tira disso daí. O Ganso é o artilheiro do time. Então o restante, o ataque, o Germancano, John Kennedy, Keno, Arias, não está funcionando como deveria. Outra informação também que é importante, o André tá suspenso desse jogo, então também vai ter mudanças no meio-campo do Fluminense. Vamos aguardar essa evolução do Mano Menezes com o time do Fluminense, porque realmente a gente tá precisando. A gente precisava também do Marcelo, né? Seria muito bom ter a opção do Marcelo, mas o Fluminense deve entender aí a desculpa. Sempre quando o jogador tá, né, nesse processo de transição, ter um pouco mais de calma para ele voltar 100%. Marquinhos já voltou, Marcelo é um jogador mais experiente, com problemas físicos. O Fluminense dá uma segurada dele nesse jogo, que pode ser uma oportunidade para a garotada. Como falei, o Esquerdinha finalmente aparecer, jogador de seleção brasileira, sub-17,
tem muito futuro, muito bem falado, faz parte da esquadrilha 07. Tomara que ele consiga ir bem se o Mano Menezes optar. Tem a opção do Rafael Monteiro também, que nos jogos que ele entrou ali no Campeonato Carioca, teve jogo que eu gostei dele. Gostei da participação dele, sempre, né, com muita força física, sempre se apresentando, chegando na linha de fundo. Pode ser uma opção interessante também nessa partida contra o Fortaleza. A gente precisa de soluções e a oportunidade está aí para essa garotada também aproveitar. Deixe seu comentário aí. Quem você escalaria? Esquerdinha? Rafael Monteiro, ou você improvisaria alguém ali, um Alexander, um zagueiro, não sei. Deixa o seu comentário aí, torcedor tricolor. Ó, antes dessas últimas informações desse vídeo, eu quero mandar um abraço para a galera que tá sempre acompanhando a gente por aqui. Deixa o seu like, ative as notificações, compartilha aí nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, no Facebook, no Instagram. Vai ajudar demais a Central Fluminense. Ó, um abraço pro Delmiro Gil de Minasul, Goiás, de Cerro de Luziana, Goiás também, Luiz Valdo de Cataguases, Minas Gerais, pro José Mariano de Barreiras, na Bahia, e pro Menê de Serra, no Espírito Santo. Valeu demais, muito obrigado pela companhia de vocês. E eu já vou seguindo aqui com as informações do Fluminense, porque essa informação é muito importante. Levantamento do espião estatístico do Globo Esporte. O Fluminense é o clube da Série A com mais desfalques por problemas médicos no ano. 34 até aqui. Gente, a gente começou o mês 7 agora. O Fluminense já teve 34 problemas médicos. É um absurdo. É um número muito grande. Gente, o que é isso? Esses números são alarmantes. O Vitória com segunda tem 28. A conta leva em consideração todos os jogos disputados entre todas as equipes até a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fluminense, ó, contra o Fortaleza, tá sem o Lima, problema na coxa esquerda, o Felipe Melo, problema na panturrilha esquerda, o Manuel, coxa direita, Calegari, tornozelo direito, o Isaac, coxa esquerda e Terãs, panturrilha, seguindo seus cronogramas de tratamento. Então é muita gente fora nesse time do Fluminense, é muito problema médico. A gente sabe que o Fluminense voltou depois por conta do Mundial, acelerou, né, o processo de pré-temporada visando o confronto da Recopa, mas muita coisa tá errada. São muitas lesões, gente, muitas lesões. E isso é a quantidade, 34 até a primeira semana do mês 7. É muita coisa. E também tem vários jogadores aí que jogaram poucos jogos, cara. Jogadores que se lesionaram, que fizeram poucos jogos na temporada. Samuel Xavier já teve um monte de problema. O próprio Marquinhos, que estava nessa lista, mas eu trouxe para você, viajou para Fortaleza, já teve alguns problemas físicos. O Isaac quase não joga, tá com problema físico parado. O Manuel, que voltou da suspensão, também já teve uns 3 problemas físicos. Também Calegari já voltou agora, teve problema. O Terãs mal jogou, gente, a temporada. O Terãs mal jogou a temporada. E tá com problema. Ele teve 2 jogos seguidos. Terãs teve a sequência de 2 jogos. No segundo jogo, ele estourou a panturrilha. Então, algo está errado. Precisa ser revisto pelo Fluminense, pela coordenação de preparação física do Fluminense, o senhor Marcos Seixas. Ano passado o Fluminense já tinha tido muitos problemas, mas não nesse nível. Metade do ano, 34 problemas médicos. Difícil, né? Difícil o time conseguir ter uma sequência, né? De conseguir ter harmonia com tantas lesões. Toda hora um jogador fica fora. E aí, né? Também a galera falava, eu ouvia muito isso. Não, mas o filé, tem um filé aí. Ah, o cara tem problemas físicos, mas o filé dá um jeito. O filé é muito bom no que ele faz, mas ele não faz milagre, gente. Não adianta você querer trazer Gabriel Pires, Douglas Costa, Renato Augusto, você ter muitos jogadores de idade avançada no elenco, os caras vão começar a estourar, gente. Isso é natural, é físico. Jogador, conforme vai ficando mais velho, ele vai perdendo fibras, vai perdendo e ele já não tem a mesma força muscular de quando era mais jovem. O Felipe Melo não tem mais. O Marcelo não tem mais, o Germancano não tem mais.
O Ganso não tem mais. Então, assim, os caras vão estourando com muito mais facilidade. O Ganso também teve alguns problemas físicos na temporada. O André teve um problema no joelho agora que ele volta também. Então, é muito problema. Isso não é normal no Fluminense, não pode ser considerado normal, precisa ser investigado, precisa ser resolvido, porque para a gente escapar dessa situação de zona de rebaixamento, o time vai ter que estar inteiro, o time vai ter que estar bem fisicamente. Então fica aí esses números alarmantes, preocupantes para você, torcedor tricolor, ficar com a ciência do que está acontecendo com o Fluminense. Deixe seu comentário aí. Você acha que tem algum responsável dentro do Fluminense? É a idade do time, do elenco, né? A média de idade que está muito alta? Por isso que acontece esse excesso de lesões? Deixe seu comentário. A última pauta aqui nesse vídeo da Central é a provável escalação do Fortaleza trazida pelo portal 90 Minutos para a partida da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A provável equipe de Juan Pablo Vojvoda, que deve jogar contra o Flu, é João Ricardo, Tinga, Brites, Tite e Bruno Pacheco, Pedro Augusto, Lucas Sacha e Pochettino, Pikachu, Breno Lopes e Lucero. O clube cearense ocupa a 9ª colocação do campeonato com 20 pontos. O Fluminense, você sabe, é o lanterna com 7. Então, é um jogo difícil na Arena Castelão. Importante a gente lembrar que no ano passado a gente tomou a coça do Fortaleza lá. 4-2 com uma partida deplorável. Eu lembro até hoje do Guga. Fluminense realmente teve muitas dificuldades contra o Fortaleza. Foi 4-2. Mas assim, era para ser papo de 8, 9, se não fosse o Fábio. A galera que não relembra dessa partida, depois busca aí, porque o Fortaleza era para ter feito muito mais gols naquela partida. Era para o Fluminense ter sido humilhado naquela partida, o que escancara que já havia problemas do Fluminense defensivo desde o ano passado. A gente falava aqui em live da Central Fluminense, em vídeo da Central Fluminense, a galera criticava, reclamava, que a gente falava, vocês reclamam, o time tá bem, o time vai ser campeão, o time tá na Libertadores, acabou sendo campeão, maravilha, mas já haviam problemas. O que não pode é fechar os olhos, né, para os problemas mesmo quando tá numa condição boa. Até porque fica muito fácil, né, depois que o resultado some, fica reclamando de tudo. É muito fácil. Isso é ser engenheiro de obra pronta. Quando você critica mesmo quando está bem, você não é um engenheiro de obra pronta. Você está observando e algumas coisas que precisam melhorar ali mesmo num momento bom. Mas é uma partida difícil. O Fluminense 2022 venceu com o Fernando Diniz. Gol do Luiz Henrique, para quem não lembra, lá em Fortaleza. O Fluminense venceu também na Copa do Brasil 1-0 em 2022. Importante lembrar, gol do Nonato. Gol do Nonato, que é reforço do Fluminense nessa temporada de 2024. Então são muitas lembranças para a galera que acompanha, né, o Fluminense desde sempre, Fluminense Fortaleza. O Fluminense realmente ele tem uma vantagem histórica de vitórias contra o Fortaleza, mas na última temporada realmente o Fluminense foi muito mal lá no Ceará e realmente de fato vai precisar jogar mais bola se quiser vencer essa partida, somar pontos. Agora o lema do time do Mano Menezes é somar pontos. 3 ou 1 tem que somar pontos. Então o Fluminense, para sair dessa situação, precisa somar pontos. 15ª rodada, gente. O Fluminense só ganhou uma. A gente vai para a 15ª rodada, o Fluminense só ganhou uma. O Fluminense perdeu 9. Realmente é uma situação muito delicada, mas vamos torcer, vamos acreditar nessa evolução do Fluminense com o Mano Menezes. Quem sabe a gente beliscar nesse domingo a 2ª vitória no Campeonato Brasileiro. Deixe seu comentário, torcedor tricolor. O que você achou dessa formação do Fortaleza? Dá para o Fluminense ganhar? Deixa a sua contribuição. Até a próxima. Saudações tricolores.